de Provérbios, capítulo 21. O livro chamado Livro da Sabedoria. O livro de Provérbios, ele contém 31 capítulos. E como é bom você a cada dia, hoje é dia 16, né? E você abrir o capítulo 16 e ler, receber de Deus uma sabedoria do alto, né? Dia 17 você mais lê um capítulo. 31 dias você tem um capítulo de Provérbios para você ler, meditar e para você ser edificado com a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Amém, querido? Realmente tem muita riqueza, muita sabedoria no livro de Provérbios. Um livro muito interessante, né? Maravilhoso de se ler, porque é muito edificante. Em Provérbios capítulo 21, igreja, abre a sua Bíblia em Provérbios 21, no versículo 5. Todos acharam? Amém? Então vamos estar lendo aqui. Provérbios 21, versículo 5 diz: os planos do diligente, em algumas interpretações está escrito os pensamentos, e outras está escrito os planos. Vou ficar com os planos, amém? Os planos do diligente tendem à abundância, mas os que de todo apressado, ou seja, impaciente, né, tão somente à pobreza. Vou ler novamente. Os planos do diligente tendem ou conduz à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Pode sentar adorando a Deus em nome de Jesus? Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós louvamos e bendizemos a Ti essa noite, Senhor, porque esse dia também fez o Senhor. Obrigado, Santo Deus, por esse momento de comunhão, de adoração, de culto a Deus, Senhor. E sabemos que nesse momento, a comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se revela a nós essa noite, Senhor, que o Teu Espírito possa ser o ministrador, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, que venha estar na qualidade do solo fértil, receptivo à boa semente da palavra de Deus, Senhor. Que junto com a ministração, rema de Deus, a palavra revelada, a palavra de conhecimento e sabedoria, venha ser notória em nosso meio, Senhor. Tome a boca do pregador, Senhor. Usa para a Tua glória, Senhor. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, porque nada sou sem Ti, Senhor. Em nome de Jesus, e a igreja que crê diga amém, amém e amém. Amém, igreja? Amados, aqui o livro da sabedoria escrito por Salomão, aonde Deus falou que não houve e não haverá homem tão sábio como Salomão. E no livro de Provérbios capítulo 21, verso 5, nós lemos que os planos do diligente conduz à abundância, enquanto os de todo apressado tão somente à pobreza. Então, amados, o tema dessa noite nós vamos estar falando de planejamento. Aleluia! Então o tema dessa noite é planejamento. O que a Bíblia fala sobre planejamento? A Bíblia é muito rica no seu ensinamento, e a própria palavra de Deus aponta o Senhor Deus como Deus que tem planejamento, um Deus de ordem, um Deus de decência. Paulo fala isso à igreja de Coríntios, dizendo que o nosso Deus é de ordem e decência, ou seja, um Deus que é organizado. Então Deus, quando nós estudamos a palavra, nós vamos observar que o nosso Deus é um Deus de planejamento. Então, amados, aqui eu estava pensando no Antigo Testamento, alguns personagens bíblicos, em que Deus ele tinha um propósito de realizar um planejamento, levantou alguns homens para exercer os seus próprios planos e executá-los. Então a palavra de Deus, eu trazendo memória, me lembrando de Noé, a palavra de Deus vai me dizer que Noé, ele recebe uma direção de Deus, porque a humanidade tinha se corrompido. A Bíblia fala que até o pecado da humanidade fedia as narinas de Deus, então todo o gênero humano se corrompeu. E ali Deus, vendo tudo aquilo, ele levanta o profeta Noé para construir uma arca. E nessa arca havia somente 8 tripulantes, podemos dizer, passageiros, que era Noé, a sua esposa, Cã, Sem e Jafé, que eram os seus filhos, junto com a sua esposa, dos seus filhos. Então ali houve somente 8 tripulantes na arca, fora os animais que foram separados, porque Deus ali derramaria um dilúvio sobre toda a face da terra.
Então você vê que Deus ele planejou um momento para conduzir um plano de salvação que vai chegar e apontar até Cristo. Então toda aquela raça humana, todo o gênero humano, por ter se corrompido, Deus ele elabora um plano, ele planeja e ali levanta Moisés para executar esse planejamento. E a Bíblia vai me dizer que Noé levou anos para construir a arca. E ali ele começou a pregoar a palavra, dizer que haveria um juízo de Deus, um dilúvio. Mas muitos não acreditavam, zombavam de Noé. E ali com toda a paciência, Noé ali pregava a palavra, o juízo de Deus, mas ali construía a arca que Deus assim tinha ordenado. E ali Deus, no tempo do Senhor, houve o dilúvio sobre a face da terra e toda a humanidade ela foi destruída e pereceu. E ali somente Deus poupou Noé, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos para um propósito que Deus tinha. E quando você começa a examinar mais a palavra, você vai ver também a história do próprio Moisés, que foi um grande líder de Israel. Moisés ele foi levantado para ser um líder. Deus já tinha elaborado um plano, um propósito. Deus escolheu o próprio Moisés para ser o libertador de Israel. E ali você conhece a história. Moisés vai diante de Faraó, depois ele é conduzido ao deserto, depois Deus dá uma orientação a Moisés para construir um tabernáculo. E ali ele recebe todo o desenho do tabernáculo, todos os objetos que deviam conter o tabernáculo, que tipo de material o tabernáculo seria feito, de ouro, prata, o tipo de pano, as cores que seriam ali adornadas, seja o véu que ali cobria o tabernáculo, ali a tenda do tabernáculo, tudo tinha uma direção. E Moisés, como boa ovelha, como ali recebia a orientação de Deus, anotava tudo e ali construiu o tabernáculo, o lugar santo, o pátio, o santíssimo lugar, tudo devidamente aquilo que Deus ordenou. Deus levanta Moisés para executar um planejamento do tabernáculo. Então, quando você começa a discorrer a história do Antigo Testamento, você vê que Deus ele vai elaborando no decorrer da história seu planejamento, um plano. Até mesmo Salomão foi levantado ali, filho de Davi, para construir o quê? O templo, o santuário do Senhor. Porque antigamente a arca habitava no meio do tabernáculo, mas agora Deus estava elaborando um planejamento para construir agora um templo. E ali Salomão foi escolhido para executar esse planejamento de Deus. O Deus levanta Abraão ali como pai de multidões, porque tinha um planejamento que através da vida de Abraão, ali multidões, nações seriam alcançadas, as benditas nações da terra, através da vida do patriarca da fé, chamado Abraão. Então, se você começa a ver a história, o nosso Deus é um Deus de planejamento, e o maior deles foi através de Jesus Cristo. Deus elaborou um plano de salvação através de Jesus Cristo, porque toda a geração, toda a humanidade foram destituídas da presença de Deus, e Deus escolheu Jesus, seu Filho, para vir aqui nessa terra, morrer naquela cruz, daquela maneira, daquele jeito, para que nós viéssemos a ser redimidos do pecado e ele temos uma eternidade com o Senhor. Então o nosso Deus, irmão, é Deus de planejamento. E através da sua palavra, Ele ensina os seus filhos da mesma maneira a serem organizados, a terem planejamento, porque os vencedores, pessoas de sucesso, elas têm planejamento. Uma característica em comum de pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso, são pessoas que são planejadas, pessoas que elaboram um plano. Plano é uma ação escrita, ou seja, no teu planejamento você vai ter ali uma ação escrita, você vai escrever qual o seu objetivo, qual o seu alvo, o seu propósito de você alcançar determinada situação, seja na área que for da sua vida, e dentro desse planejamento, desse alvo a ser alcançado, você vai começar a organizar as suas prioridades. E após você organizar as suas prioridades, você tem que ter um trabalho, você tem que ter um esforço. Você tem que ter um trabalho ali, focar naquilo, ser motivado para você alcançar aquilo que um dia você planejou. Planejamento serve para todas as áreas da nossa vida. Todas as pessoas e todos os sonhos que nós temos, nós precisamos de planejamento.
Nós precisamos de planejamento familiar, nós precisamos de planejamento financeiro. Se você realmente quer construir algo na vida, se você quer conquistar, nós precisamos nos planejar. Nós precisamos de planejamento para atender um chamado de Deus na nossa vida. Imagine você, se Deus levanta você como pastor, seja como líder, seja na área que for, como parte do corpo de Cristo, uma liderança, seja como servo de Deus, aonde você quer chegar, no seu grau de intimidade com Deus, na sua comunhão, você precisa se planejar. Se organizar suas prioridades, ter uma meta onde você quer alcançar, ter um propósito diante de Deus e você trabalhar motivado para alcançar aquele propósito na sua vida. Sem planejamento, a gente não alcança lugar nenhum. Então aqui o próprio provérbio de Salomão vai dizer o seguinte, Provérbios 21, verso 5: os pensamentos, os planos do diligente conduz à abundância. Então a pessoa que ela é dirigente, que ela tem um cuidado para se planejar, para ter um plano, para ter um foco, para ter um objetivo, com certeza a vida dessa pessoa vai abundar. Não é aquela pessoa que é precipitada, apressada, ela não se organiza, ela não se planeja, ela não pensa no seu futuro. Com certeza essa que não pensa, ou seja, ela só vive empolgada, ela só vive impaciente, ela anda somente por impulso, é uma pessoa que tão somente virá o quê? A pobreza. Então tudo na vida requer um planejamento. Aqui existem adolescentes, jovens que hoje estão conquistando daqui um pouco, lá na frente, uma vida profissional, mas precisa desde já se planejar. Eu estava conversando com meu filho, está fazendo prova aí para concurso, né, para passar em outros colégios, e ele estava me falando uma coisa interessante, conversando com um coleguinha, e o coleguinha dele está arrumando um dinheirinho, e ali está trabalhando, sei lá, na venda, não sei se é da mãe, do pai, e ele está arrumando dinheiro. E ele falou, não, não quero fazer prova agora não, que eu não tenho tempo não, eu tenho que arrumar um dinheiro. Meu irmão, quando você realmente precisa trabalhar por necessidade, realmente é necessário, você tem que trabalhar. Mas quando você tem a oportunidade de você estudar, investir no seu estudo para você ser alguém na vida, investe nesse momento. Porque muitas vezes a gente fica presa no dinheirinho, o tempo está passando, e quando chega lá na frente, não houve um planejamento, o tempo se passou rápido demais e não se chegou a lugar nenhum. A pessoa acabou se conformando com a situação, aceitando aquilo, e pelo resto da vida ela vai viver daquele dinheirinho. Porque não houve o quê? Um planejamento. Então aonde eu quero chegar? Qual é o meu alvo? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha pretensão? Sabendo, irmão, que o nosso alvo, o nosso plano como cristão, isso não significa que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de Deus para nada, não. Como cristão, a Bíblia vai dizer, se o Senhor não edificar a minha casa, em vão aqueles trabalham para a sua edificação. A Bíblia fala em João capítulo 15, que sem Ele nada sou e nada posso fazer. Como cristão, eu vou buscar a direção em Deus, Deus vai me dar um sinal, Deus ele vai me ajudar, o Espírito Santo é o ajudador, não é o meu substituto, mas eu vou fazer a minha parte. Eu devo me planejar, qual é o objetivo que eu quero alcançar, seja nos estudos, seja uma vida profissional, seja uma vida ministerial, seja minha vida espiritual, aonde eu quero chegar? Quantas pessoas admiram adoradores de Deus? Quantas pessoas admiram pessoas? Essa pessoa aqui é uma mulher de Deus. Esse homem aqui é um homem de Deus, usado poderosamente. Que sabedoria! Olha como é que a pessoa ali é usada ali na adoração, é na palavra. E muitas vezes nós ambicionamos isso até de uma forma positiva. Invejar é pecado, mas você tem uma pessoa como referencial, isso não é pecado. O próprio apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então as pessoas olham para Paulo, porque Paulo refletia Jesus. Então isso é algo positivo. Quando você vê um adorador de Deus, quando as pessoas ali têm realmente um chamado na área do louvor, e ali tem realmente uma pessoa ali que ela admira como referencial, não idolatrando, mas como referencial, isso é algo saudável. Mas se eu quero chegar lá, porque Deus não faz acepção de pessoas, o que eu tenho feito? Porque é nesse momento de semeadura, é nesse momento de posicionamento que nós vamos ter, que vai escravizar o meu futuro de alguma maneira. Se eu não semear coisa alguma, eu vou colher o quê? Nada. Mas se eu semear a direção de Deus, se eu semear com muito esforço, granjear, que significa administrar com muito esforço, o talento que Deus me deu, com certeza vai ser multiplicado. Então aonde que eu quero chegar?
Porque o tempo, como Deus está falando aqui conosco, essa semana, Deus está falando de uma forma assim tremenda. Deus está falando de tempo, Deus está falando de perseverar, Deus está falando de determinação, Deus está falando de pessoas firmes, outras que são inconstantes. Deus está falando aqui hoje de planejamento, porque Deus tem algo a movimentar em nossa vida. Meu irmão, Deus não segue pessoas paradas, porque o nosso Deus é Deus de movimento. A Bíblia vai me dizer que os sinais de Deus seguem aos que creem. Eu preciso me movimentar para que as promessas de Deus venham se cumprir na minha vida. Se Deus ele tem uma promessa, seja na área qual for, familiar, financeira, profissional, espiritual, ministerial, o que tenham feito cooperando com o Senhor para que isso venha acontecer? Deus tinha vários planos, Deus tinha vários planejamentos na história, mas ali usou Abraão para executar e ser pai de multidões. Usou ali Noé, ali construiu uma grande arca. Até hoje pregamos sobre esse relato bíblico, onde vidas são alcançadas. Deus usou Moisés para ser libertador e para ali construir o tabernáculo segundo a direção de Deus. Usou pessoas para executar os seus planos. E eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. Deus ele tem um plano, uma obra para se cumprir em nossa vida. E eu preciso ser direcionado pelo Espírito Santo. Senhor, o que tu queres de mim? Qual é o teu sonho? Porque a Bíblia fala que os sonhos, os planos de Deus, ninguém pode frustrar. E quando nós estamos ali dispostos a corresponder, à altura, alinhado a minha mente com a mente do Senhor, e ali executar, com certeza eu vou chegar lá. Mas não é parado, não é inconstante, que eu vou chegar a lugar nenhum. Então, amados, Deus é Deus de planejamento. E aqui eu quero dizer uma coisa interessante aqui. Eu anotei aqui algo seguinte: planejamento é o ponto de partida para qualquer sonho. Qual é o sonho que você tem na sua vida? Meu irmão, entenda bem isso. Se nós não planejarmos, não conseguimos sermos umas pessoas organizadas, planejadas, que tem plano por um dia, que tem 24 horas, como é que a gente quer planejar o nosso futuro? Se nós não organizarmos o nosso dia e sermos uma pessoa planejada, ou seja, orar a Deus, Senhor, em nome de Jesus, me dá sabedoria, o que eu vou fazer no dia de amanhã? Para que meu dia venha a ser um dia produtivo, para que meu dia venha a ser um edificante, não é isso? Falamos sobre pouco tempo, sobre o tempo desperdiçado é tempo perdido, e é verdade. O dia de hoje não volta mais. Hoje, eu acordo cedo, a gente faz uma lista de prioridade, o que nós vamos fazer, o que nós vamos executar. Senhor, ora e me dá sabedoria para administrar meu tempo, tome a frente, porque é o Senhor que endireita minhas veredas, é o Senhor que aplana meus caminhos tortos, é o Senhor que despedaça os ferrolhos de ferro, destrói as portas de bronze e me dá os tesouros encobertos. Ou seja, é o Deus que desembaraça o meu caminho quando Ele está à frente. Então, quando eu tomo essa posição e coloco Deus na frente, Senhor, me dá sabedoria para vencer nesse dia. Se tiver que trabalhar, se tiver que estudar, se tiver que te buscar, me dá sabedoria, porque eu quero fazer desse dia um dia produtivo, um dia que vai edificar, um dia que vou avançar, um dia que vou crescer, seja como profissional, seja como espiritual, seja como familiar, porque o Senhor tem projetos e planejamento para todas as áreas da minha vida. Então, mas eu tenho que crescer. Agora, se eu sou uma pessoa que não me organizo no meu dia, se eu não consigo planejar 24 horas, como é que eu quero pensar em alguma coisa acerca do meu futuro? Você já parou para pensar nisso? Aonde você quer chegar? É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Porque às vezes a gente só reclama da vida, irmão, e às vezes quer colocar ou questionar a culpa em Deus. Senhor, minha vida é assim, ó vida, ó céu, tudo que faço não dá nada certo. Mas você tem se planejado? Sabe o que acontece? Grande parte das pessoas não se planeja, porque planejamento dá trabalho. Planejamento você tem que parar para pensar. Aleluia! Para você se organizar. Tem pessoas que devido ao ativismo da vida, ela não quer perder tempo. E segundo estudiosos, as pessoas que se planejam, 50% já estão mais próximos da sua vitória. 100%, 50% ela gasta em planejamento, mas ela já anda um percurso de 50%. Os outros 50%, através do planejamento sendo executado, vai alcançar e vai dar certo. Agora, se eu não tenho planejamento, se eu preciso de mudança na minha vida financeira,
econômica. O que tenho feito eu? Me motivado, me movimentado, porque a Bíblia fala que os sinais me seguem aos que crê. Eu preciso estar em movimento. Como é que você segue alguém parado? Deus, ele vai seguir, vai abençoar, como diz a palavra, aonde você colocar tuas mãos, não tira, porque você não sabe se é esta ou aquela que vai produzir o fruto. Então você tem que fazer. Tem a direção de Deus, vou fazendo aqui. Estou trabalhando aqui em casa, na minha família, estou trabalhando aqui, estou trabalhando nos meus estudos, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, estou trabalhando. E Deus que dá o crescimento. O homem somente planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Então, amados, eu tenho que me organizar. Aonde nós queremos chegar? Porque amanhã, quando chega um determinado tempo, a gente olha para trás, né, a gente pensa, poxa, eu queria fazer isso. Não fez porque às vezes não houve um planejamento. Planejamento, primeira meta, aonde eu quero chegar? É o meu plano de ação, de atitude. Qual é o meu objetivo a ser traçado? O que vai ser a prioridade nesse momento da minha vida? Aí você vai começar a colocar em ordem as suas prioridades. Se eu quero chegar lá, eu tenho que ter uma prioridade. Quantas pessoas sonham com a casa própria? Mas qual o planejamento que você está fazendo para isso? Quantas pessoas têm vontade de estudar? Mas qual o planejamento que você tem feito para você iniciar os seus estudos? Quantas às vezes sonham com uma vida profissional, às vezes tem até já profissão na sua mente, o desejo no seu coração. Mas o que você está fazendo para você realmente alcançar isso? Seja na vida espiritual, poxa, aquela pessoa ali de Deus, cheia do Espírito Santo, eu realmente gostaria de ser que nem ela. Mas uma pessoa que não lê palavra, uma pessoa que não busca Deus, uma pessoa que não vive constante na presença do Pai, como é que ela vai crescer espiritualmente se ela não se planeja para isso? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus, irmão. Meu irmão, em tudo nós temos que nos planejar. Em todo sonho precisamos ter planejamentos. Em todo sonho. Nosso Deus é Deus de plano. O plano da salvação é um plano, foi um planejamento que Deus planejou lá no Jardim do Éden. Se você estudar a Bíblia, fala que Jesus já estava pronto ali para morrer na cruz, no Calvário, para nos reconciliar com o Senhor. Numa revelação que está lá em Gênesis 1, né? Que feria o calcanhar, não é isso? Então, da mesma forma. Então, no decorrer da história, Deus ele vai, Gênesis 3, Deus vai planejando, usando situações, ele no tempo, as coisas vão acontecendo, e da mesma forma é a nossa vida. Nós temos que buscar isso. Só que as pessoas vendo que é ter o trabalho para se planejar, porque planejar dá trabalho. Você tem que parar, você tem que sentar, às vezes é enjoado você fazer, você tem que ser uma pessoa dedicada aí para você fazer quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos, não é isso? Você já observou uma coisa, quando você bota no papel aquilo para fazer alcançar, você alcança? Até os japoneses usam isso, sabe disso? Psicologia japonesa. Os japoneses têm esses costumes de escrever no papel os seus objetivos, eles traçam aquilo ali, e daqui a pouco vão ver e vão ticando, aconteceu isso, alcancei o objetivo. Agora, se a gente não se planeja na nossa vida, aonde nós vamos chegar? Porque a Bíblia fala, aqueles que fazem planos, com certeza terá na sua vida a abundância. Mas aquele que é precipitado em fazer tudo, certa vez eu li um livro interessante, falando sobre planejamento, está falando exatamente isso. Pessoas às vezes perdem muito tempo e gastam energia enxugando sempre as águas, enquanto se planejar somente para fechar a torneira, resolver o problema. A pessoa fica, está pronto só a papeleira, para um pouquinho, busca a direção de Deus. Senhor, me dá sabedoria. A Bíblia fala, se eu quiser ouvir, e ouvir no hebraico significa obedecer. Aleluia! Se eu ouvir e obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Mas aquele ativismo que às vezes a gente se precipita para um lado, se precipita para o outro, e às vezes está nadando, e está morrendo na praia. Eu preciso me planejar. Aleluia! Eu penso às vezes fazer a faculdade de psicologia, eu tenho vontade, eu, irmã Cristiana, mas tem outra prioridade na frente. Vamos terminar o quê? A teologia. Eu já fiz teologia, mas existe o curso agora que é feito e realizado pelo MEC, né, algumas faculdades, não são todas. Então nós agora vamos terminar de estudar mais um ano e meio. Ela já estudou 6, eu estudei 5. Eu estou fazendo já uma outra teologia para complementar o horário, para a gente começar depois outro, terminar daqui 1 ano e meio. Eu já estou me planejando para ano que vem começar a fazer isso. Mas tudo é o quê? O planejamento.
Quando acabar, vamos agora começar. Eu estou com meus 40 e tal, ela está com seus 30 e pouco. Mas vamos fazer, porque, meu irmão, só vai acabar, irmão, quando descer a sepultura. Enquanto tem vida, tem esperança. Agora, muitas pessoas já gostam de olhar na lona, irmão. Meu irmão, já pensa, ó, a vida, você não tem esperança. Para onde estou indo? Não sei. Você tem que saber para onde você está indo, irmão. Para onde você está indo no seu vida espiritual? Para onde você está indo no seu chamado? Você tem um chamado, você acredita no seu ministério? Certa vez eu conversei com um irmão, jovem. Eu falei assim, irmão, eu acredito mais no seu ministério do que você mesmo. Porque o que acontece? A pessoa que fala que tem um ministério, mas ela não se empenha para tal coisa, ela mesmo não acredita. E às vezes Deus tem um ministério, errando o ministério da pessoa. Se eu tenho um ministério de pastor, o que eu tenho que fazer? Se eu acredito que eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer seminário. Eu tenho que investir. Se eu realmente tenho um ministério, Deus já falou que olha, você tem uma promessa, Deus vai te usar poderosamente, é nas nações, meu irmão, é na música. Então, meu irmão, faz uma mão de canto. Investe. O anjo não vai fazer isso por você, e nem o Espírito Santo. É você que tem que fazer. Se eu quero crescer espiritualmente, se realmente eu vejo, poxa, como é que aquela pessoa é assim firme na rocha, ela tem a fé, assim assada, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que eu tenho que ter mais fé, tenho que ter mais firmeza? Eu tenho que ouvir mais a palavra. Eu tenho que me planejar e investir mais hora com a palavra de Deus. Eu tenho que investir mais em oração, eu tenho que me consagrar, eu tenho que ter mais constância na igreja. Aí eu vou me tornar um crente que é firme. Mas se eu não me planejo para isso, se eu não me disciplino a isso, meu irmão, nós vamos chegar aonde? Me diga aí, como diz o popular, chupa essa manga. Mas é verdade, irmão. As coisas de Deus, irmão, é simples. Nós temos o favor de Deus, temos a bênção de Deus, mas Deus quer que a gente tenha motivação. Seja bom ânimo, tenha fé, confia, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares, assim diz o Senhor. Então, amados, antes de tudo, orar ao Senhor. Senhor, me dá um sinal, me dá uma direção. Eu quero melhorar. Eu estou, meu irmão, se você está revoltado, não fique revoltado com Deus. Está revoltado, olha, esse salário é muito pouquinho. Eu não vou amaldiçoá-lo, mas eu estou revoltado com esse salário, eu quero melhor. Isso já é um passo para o seu sucesso. Agora, se você ficar revoltado e não fazer nada para mudar, você vai ficar revoltado o resto da sua vida. Estou revoltado, está ruim? Espera aí, eu vou me planejar para ganhar um pouquinho mais. Aleluia! O que eu posso fazer? Vou estudar? De repente, a outra porta que Deus me abriu tem nada a ver com essa. Eu vou então estar ligado com Deus, eu vou fazer, eu vou ser constante, firme, vou perseverar. Se Deus me deu um sinal, Deus não é Deus de confusão. As bênçãos não acrescentam dores, e eu vou ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Então, meu irmão, eu tenho que botar, me alinhar com a mente de Cristo. Eu tenho que estar junto com o Senhor. Com Ele eu sou um só, que a Bíblia me diz. Com Ele eu vou saltear muralhas, com Ele eu vou derrotar gigantes, com Ele eu vou enfrentar o inimigo que Deus vai bater. Senhor, então é tu que manda. Toma a frente, tome as rédeas da minha vida, mas eu vou com o meu melhor dessa terra, que se ouvir, obedecer a tua voz. Agora eu não posso ficar parado vendo a banda passar e dizer, ó vida, ó céu. Meu irmão Davi, quando encarou o gigante, irmão, ele tem que tomar uma posição. Ele ficou, Senhor, derruba esse gigante aí, Senhor. E aí, olha, é muito grande, Senhor, olha, Senhor, sou teu servo, Senhor, não. Vai lá, Davizinho, bota o Senhor na frente e encara, porque Deus é contigo. Então, amado, se a gente não tomar um posicionamento, se a gente não houver um planejamento, você já parou para imaginar aonde você se imagina daqui a 5, 10 anos? Seja espiritualmente, seja no seu chamado, seja talvez na sua vida profissional. Quantos talvez aqui tenha a vontade de ter uma casa própria? Ah, pastor, mas eu ganho um salário. Você tem fé. Quantas casas às vezes bate aí, casa minha vida, tem isso? Sei lá, minha vida, minha casa, sei lá, não sei lá. Meu irmão, faça a tua parte, irmão. Tem pessoas que não querem fazer nem uma inscrição na internet para aparecer um formulário e emitir, meu irmão. Entrega na mão de Deus. Ah, pai, mas aquilo ali é um passo, irmão. Daquele dia você paga, daqui a pouco vem, compra outro e vai embora, não sei, meu irmão. Mas quantas pessoas às vezes reclamam e não tomam atitude de fé? Hoje, irmão, existe quantas gamas de curso profissionalizante, irmão, gratuito. Você pega na internet, você isso aí, aperta o botãozinho, pum. Mas as pessoas não querem fazer isso, irmão. Não quer ter o trabalho de apertar o botão. Ó vida, ó céu. Qual é o planejamento? Onde que você quer chegar, meu irmão? Aí, vamos botar a culpa de Deus, que é mais fácil.
Senhor, você não me ama não? Senhor, você esqueceu de mim? Aonde você quer chegar? Em tudo eu preciso ter um planejamento. Eu quero que a minha família venha cumprir um sacerdócio real. Qual é o meu planejamento que eu estou fazendo em casa como líder da minha casa? Vamos fazer um culto doméstico todos os dias. Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Eu quero que minha família seja uma bênção, um farol. Vamos nos planejar para isso? Aí eu só fico sentado, batendo papo, conversa fiada, programações que não edificam. Meu irmão, eu vou chegar onde? Eu quero que minha família seja uma bênção. Você está pagando o preço para isso? Sabe o que acontece hoje, irmão? Eu vejo hoje no meio evangélico, tem muitas pessoas se perdendo, até largando Jesus, porque as pessoas só contam metade da mensagem. Deus é Deus de promessa, Deus ele tem a bênção, Deus ele tem vitória. Meu irmão, creio tudo nisso. Creio e vivo que Deus é Deus abençoador. Deus ele tem prazer de nos abençoar. Amém? Mas o outro lado da moeda, que é a mensagem para ser completa, meu irmão, você tem que lutar. Meu irmão, você tem que orar. Você tem que ser firme. Você tem que ser constante. Você tem que ser animadinho. Você não pode negar a sua fé. Creia no poder de Deus. Ele continua sendo mesmo ontem, hoje, eternamente. Faz a tua parte, Deus faz a dele. Esse negócio, vamos orar aqui que Deus vai mudar a tua história, meu irmão, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. A oração tem o seu defeito? Tem. Mas eu preciso ter minha motivação. Eu tenho que me posicionar dentro da palavra de Deus. Fora isso, irmão, é uma religiosidade que nós vamos viver. Se eu quero ver as coisas, esse aqui é poderoso. Essa palavra aqui é fiel e verdadeira. Tem poder. Faz mar vermelho se abrir. Lança gigante por terra. Joga muralhas por chão. Mas antes de tudo, medita na minha palavra dia e noite e faz conforme tudo quanto é escrito. Aí então o teu caminho prosperará. Eu tenho que fazer minha parte. Então se eu quero hoje um ministério com excelência, eu tenho que investir mais. Temos que orar mais. Temos que buscar mais. Tem um tempo? Tem um tempo. Vou parar? Não. É pedalar, que nem andar de bicicleta. Vamos embora. É luta? Vai ter luta. Ah, vai ter injustiça? Vai ter injustiça. Ah, vai ter traição? Vai ter traição. Jesus não parou porque Judas Iscariote o traiu. Vou desistir do ministério. Deus, esse homem me traiu. O meu apóstolo me traiu. Entrou em depressão, Jesus. Foi para o quarto. Ouvindo ao céu. Levantei esse homem. Deu autoridade, deu dom. Ele curou enfermos, expulsou o demônio, a comissão dos 70. Deus, e esse homem está dessa maneira? Desisto. Você vê Jesus fazendo isso, irmão? Pelo contrário, ele virou para os 12 depois, falou assim: vem cá, 70 de si me abandonou, por uma palavra que eles disseram que foi dura. E você, ele quer ir embora com ele, não? Pedro falou assim: Senhor, só tu tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Tem crente, irmão, que vendo para passar um aperto, irmão, já está negando a fé. Então, nós precisamos nos planejar. Jesus não abriu mão do seu ministério, cumpriu e cumpriu com excelência. E detalhe, irmão, planejamento tem a ver com preparação. Tudo a ver com preparação. Aqui já foi falado, Moisés levou 80 anos, mais 40 na caminhada do deserto. Foi 120, não é isso? 40 anos no palácio de Faraó, aprendeu toda a ciência egípcia, toda a cultura egípcia. Depois de 40 anos apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e depois mais 40 anos no deserto. Deus o levantou como libertador. Sofreu aflição? Sofreu. Sofreu injustiça? Sofreu. Sofreu traição? Sofreu. Mas não negou a sua fé em Deus. Aleluia! Da mesma forma, Jesus, 30 anos, Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Durou aqui 3 anos e meio. Mas foi um ministério com excelência. Agora com 30 anos, me explica aí, meu irmão. Jesus não viu a pessoa enferma? Jesus não viu os endemoniados na rua? Você vê Jesus fazendo alguma coisa? A mãe de Jesus chega para ele e fala assim, no dia ali da água transformada em vinho, disse assim: e aí, Jesus, faz alguma coisa. Jesus dá logo um corte: o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegado a minha hora. Jesus, ele começou, se preparou, mas começou na hora certa, na direção de Deus, e cumpriu o ministério com excelência. Então tem tempo de preparação, irmão.
Tem pessoas que sonham com muitas coisas, irmão, mas o que tem feito para isso ser consumado? Lugares onde tem mais sonhadores, onde não chegaram a lugar nenhum, é no cemitério. Tem no Caju, tem de Inhaúma. Se lá pudesse fazer uma entrevista, ressuscitar alguns minutinhos, ressuscitar rapidinho aí. E aí, irmão, sonhei, eu queria ser isso, eu sonhei, eu queria ser aquilo. Sonhou, levou o sonho tudo pro caixão. Meu irmão, Deus, ele tem prazer também de concluir o seu sonho na sua vida. Deus tem o prazer, agradar o Senhor, que ele satisfará o desejo do vosso coração. Mas é necessário você fazer a sua parte. Aleluia! Pessoas às vezes são novas, tudo, independente da sua idade. Caleb tinha 80 blá blá, não é isso? Mas meu irmão, estou com a mesma força para entrar e para sair dessa guerra. Estou com a mesma força para conquistar. Ficar reclamando da vida, isso não vai mudar a história. Meu irmão, o tempo de preparação é importante. Quantas pessoas se preparam, levam anos para ser um médico? Quantas pessoas se preparam para ser um bom advogado? Quantas pessoas se preparam, às vezes ali para ser um ministro na casa de Deus, seja ali para ministrar a palavra, tem que gastar tempo em seminário. Você acha que é fácil? Ficar 4, 5, 6 anos sentado numa cadeira, né? Fazer aula crédito, né, filha? Porque quando você tem segunda a sexta, você acostuma. Eu vi 3 anos os meus irmãos, irmão, tudo ali se formando, com chapeuzinho, com beca. Minha irmã olha assim e falei, Senhor, não era inveja, mas aquele desejo, todo mundo indo, você ficando. No outro ano, outro tipo ia, porque eu tinha que fazer por crédito, porque eu já estava fazendo a obra de Deus. Aí você sair da sua casa para você fazer uma matéria, 2 matérias, às vezes cristianizar para fazer uma matéria. Meu irmão, isso desmotiva, sabia? Quantas pessoas que fazem crédito já parou no meio do caminho? Levanta o histórico lá no seminário. Agora, irmão, só vence aquele que vai até o fim. O vencedor não é aquele que começa, é aquele que termina. Muitas coisas se levantam para mim e para você, mas o que vai fazer diferença é como nós lidamos com as circunstâncias da vida. Aleluia! O que decide um boxeador no ringue não é naquele momento que ele está lutando, mas é o seu tempo de preparo. Uma pessoa que corre numa competição, o cara corre pra caramba, hein? Bonitinho, né? Tu não sabe quanto ele suou a camisa para chegar ali aquela superação, meu irmão. Ali somente é o momento que ele vai ser reconhecido. As pessoas olham as coisas assim, depois de pronta, acham fácil demais. Como é que pode? Às vezes a igreja está pronta, daqui a pouco, tantas pessoas, vai crescer, vai desenvolver ministério, chega assim, foi fácil? Não, meu irmão. Quanta coisa teve que cavar? Quantas coisas teve que passar? Quantas vezes teve que suar a camisa? Quantas vezes, irmão, você teve que encarar o desânimo? Quantas vezes a incredulidade tenta mirar e dizer assim, ó, você não tem um chamado, não dá para coisa nenhuma, para aí, desiste, que nada está acontecendo? Quantas vezes? Mas quem vence é aquele que luta, meu irmão. Só vence aquele que luta. Então, meu irmão, nós temos que nos planejar, temos que ter plano. Foi isso que Deus deu a Moisés, não foi isso? Moisés, eu vou separar um povo, e eu escolhi esse povo para ser povo meu. Eu tenho um plano para eles. Escreve aí os 10 mandamentos. O meu povo que guarda a lei, você vai ser um povo meu. Escreve. Sua vida profissional, qual é a sua meta? Escreve. Quero melhorar, o salário é isso. Você pode melhorar. Deus é contigo, meu irmão. Aleluia. Deus vai te dar sabedoria para você ter mais do que você ganha no seu trabalho. Já viu pessoas que às vezes ganham o extra mais do que o próprio trabalho? Tem. Uma ideia pode mudar a sua vida. Uma ideia pode mudar a sua vida da noite para o dia. Meu irmão, nosso Deus é um Deus de sabedoria, do nada ele faz o tudo. Você sabia que homens que hoje estão aí, ricos, milionários, por causa de uma ideia, mudou a sua vida? Um cara que criou um Google aí, Facebook, não é isso? A ideia o cara teve, irmão. Bill Gates, o cara fuçou, teve esforço? Teve. Dedicou. Talvez já tentou outras coisas. Quando o cara aconteceu, os holofotes foi fácil. Faça uma vírgula. Às vezes o cara ralou pra caramba. Talvez teve várias tentativas, irmão, que tudo foi uma porcaria.
Mas na verdade ele não perdeu, ele só estava caminhando para o sucesso. Aleluia! Consegui hoje, vou levantar e vou tentar. Thomas Edison, Henry Ford, né, que construiu a própria Ford, não escolheu esse homem. Empresa de carro, né, automobilística, né, indústria. Homens, meu irmão, que lutaram. Então, meu irmão, eu preciso me planejar aonde você se imagina daqui a 5 anos. Sua vida espiritual, seu chamado. Como é que você quer estar? Eu quero estar melhor do que hoje, no nome de Jesus. Eu sei que tem que comer muita coisa ainda. Como diz o Valdomiro, muito feijão com farinha, né? Angu, sei lá. Tem que comer mesmo, irmão. Tem que melhorar. Aleluia! Se Deus ele tem o melhor, por que eu vou me contentar com o bom? Não é verdade? O bom é inimigo do melhor. Tá bom. Meu irmão, Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para a sua empresa. Deus tem o melhor você como empregador. Deus tem o melhor no nosso ministério. Deus tem o melhor como pai, como filho. Aleluia, como esposo. Deus tem o melhor para cada um de nós. Vamos traçar nossa meta, nosso objetivo. Senhor, eu vou guardar. Ele fala, escreve, filho. Escreve a visão, porque é por tempo determinado. Ela vai se cumprir. Escreve a visão, Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2. Escreve a visão. Sabe o que é isso? Planejamento. A gente tem que ter planos. Planos também significa sonhos. Planos de Deus, os sonhos de Deus, ninguém pode frustrar. Sem sonho, meu irmão, ninguém vive, meu irmão. Né? Já viu a pessoa que não vive? Ela está vegetando o mundo. Ela está ali, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida. Vai para onde? Não sei. O que você pensa que é um ano? Não sei. Nem sei. Olha, patrão, quem conquistou nada? Quem fez nada? Ô, meu irmão, se Deus ele tem o melhor para nós, nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Meu irmão, só não chega quem não quer. Aleluia! Então a gente luta. Ah, pastor, mas eu vim de uma família pobre, miserável. Minha mãe era analfabeta, meu pai junto com ele também era. Meu irmão era só angu, era arroz, era aquela canja daquele pé de galinha. Não tenho saúde para vencer. Ó vida! Sabe o que Deus faz? Ele fala assim, ó, pego tudo aqui, os teus pecados, jogo tudo ali, ó, lanço lá no mar do esquecimento, irmão. Sabe o que é? Teu passado, ele lança no mar do esquecimento e fala assim, eu vim para te dar uma vida com abundância. Você tem que crer nisso, irmão. Você para ser uma pessoa, um conquistador, você para ser uma pessoa vencedora, isso não tem nada a ver. Deus não está nem aí com você foi no passado, como você foi no passado, quem foi teu pai no passado, qual foi a sua história no passado, porque Ele escreve uma nova história na sua vida. Deus não depende da sua história passada para escrever uma história futura para você. Entenda bem isso. Conheci pessoas de oportunidade, pessoas que saíram do tráfico, meu irmão, já com uma certa idade. Seus 30 e poucos anos, se converter. Saiu do tráfico, manda acho que é vermelho. Esse rapaz hoje é um pastor, pastor Alex. Eu li os cultos. E ele falou assim, Senhor, eu vou estudar direito. É advogado. E falou agora que eu quero chegar a ser juiz. Aleluia, Jesus. Idade avançada. Meu irmão, não precisa muito longe não, pega aí, vai ver internet aí, vê televisão, né? Quantas pessoas aí botam coisa mesmo e voa e vai alcançar e não acontece. E aí vem falar assim, não tem Jesus. Mas a Bíblia fala que o sol nasce o quê? Para o justo e justo. Se o cara tem fé ali, meu irmão, Deus vai lá, meu filho, vai lá. Contigo. Meu filho não quer estar parado, é você então. Aleluia! Meu irmão, não pare de sonhar não. Deus tem muita coisa para fazer. Quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. Quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. Começa com o jeito que vai pela tua fé os sonhos de Deus, meu irmão. Uma família, vou me planejar para isso. Opa, eu estou escrevendo a minha visão. A visão o Senhor me dá, e eu vou escrever aqui, ó. É no meu trabalho, é na empresa, é na minha vida profissional, é na minha vida ministerial e espiritual. Eu quero crescer, eu quero mais de Deus, eu quero ter mais sabedoria, ter mais entendimento, eu quero ser mais ousado e interno, eu quero mais fé na minha vida. Senhor, eu vou crescer, eu vou lutar, eu vou me planejar para isso em nome de Jesus. O que tem que fazer, eu vou fazer.
Aleluia! E isso tudo nós estamos na dependência do Senhor, sempre orando a Deus e buscando o Senhor. Então, amados, os vencedores realmente eles são pessoas planejadas. Em Lucas capítulo 14, lembra a sua Bíblia? Jesus ele fala sobre planejamento também. Olha que interessante aqui, para a gente finalizar. Lucas 14, versículo 28. O nosso Deus, ele muda o nosso tempo e muda nossas horas. Ele remove, né? Ele como é que fala? Ele remove, move e remove reis. É ele que bota, ele que tira. Ele pode tudo. Lucas 14, versículo. Eu quero ler o 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não tiver após mim, não pode ser os meus discípulos. Agora o 28 aqui, escute isso. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Olha só, isso aqui fala o quê? De planeta? Olha, fala, aquele que vai edificar uma torre, aquele que vai construir alguma coisa, olha o que Jesus fala, que não vai se assentar primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Versículo 29, por que isso? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele. Ia lá, não conseguiu, perdeu. Começa a zombar. Diz, esse homem começou a edificar e não pode acabar. A pessoa sem planejamento são pessoas que às vezes vivem em embaraço, porque ela vive na empolgação. Ela bota a mão onde não alcança. Ela não se planeja, não para. Opa, peraí. Quero comprar um carro, mas você vai ter condição de pagar esse carro até o fim? Não, mas o carro é bonito, o carro vai fazer um percebão, porque na Casa da Bahia eu vou comprar tá mais geladeira, porque é R$10. É R$10, pastor. Aí tu pega o contra-cheque do abençoado, tá cheio de R$10 para pagar. Mas o R$10 vai arrebentar ele. Mas é barato. Por que está barato? Tem que comprar? Eu não gosto disso, mas eu fico nervoso depois. Daí? Porque está barato, eu tenho que comprar? Eu não preciso. Eu vou comprar se eu precisar. É uma necessidade? Eu quero comprar se eu compro. Vou comprar porque me dê bem barato. Você vai entender, meu irmão? Meu irmão, escuta isso, meu irmão. Aqui fala, eu vou entrar numa situação, você vai comprar, vai construir, vai fazer melhor na casa. Pera aí, vamos sentar, vamos pegar um papel, vamos pegar a calculadora, vamos pegar a caneta. Você não precisa nem ficar chamando de cabeça, tem calculadora hoje. Bota lá, meu irmão, vai mudar, vamos fazer uma pesquisa, papapá. Vai dar, glória a Deus, aleluia, Senhor. Vou me planejar, eu posso gastar tantos aqui, tantos por cento do meu cartão, posso gastar uma prestação de R$200, posso gastar. Isso aqui não vai me prejudicar, não vai me pesar, não vai me onerar. Isso é planejamento. Meu irmão, eu vou falar uma coisa, hein? Tem pessoas que são inteligentes, mas não têm sabedoria para se planejar. Tem pessoas que são cultas, têm faculdade, mas são péssimos administradores. Você sabia disso? Tem pessoas que não têm a faculdade de tudo, mas têm uma boa administração. Então, aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele dará abundantemente. Senhor, me dá sabedoria. Vamos lá, vamos planejar, né? Vê o preço do tijolo, isso aí. Não posso botar isso? Eu vou botar uma coisa parecida, né? Mais baratinho, né? Vamos ver, e vai ficar bonitinho o negócio. Então, o que acontece? A gente tem, porque aqui fala o seguinte: qual é aquela pessoa que vai edificar, vai construir? Ele vai ter que sentar para calcular primeiro. Por quê? Se ele não fizer isso, ele corre o risco de ser o quê? Escarnecido. Aí eu vou zombar. E ali? Começou, não terminou. Comprou o carro, teve que entregar. O oficial de justiça bateu. Pum, pum. Devolve, não é seu, perdeu. Mas bota a mão aqui, manda aqui, manda aqui, manda aqui. E tem pessoas que ganham bem, mas não conseguem se administrar. E tem pessoas que às vezes ganham um pouco, mesmo rende.
Dorme, travesseiro, tranquilão, resumidão. Glória a Deus, não falta nada, paz, equilíbrio. Meu irmão, eu falo isso, irmão, como pastor, porque eu abro a porta da noite para ouvir muita gente, irmão. Tem pessoas que falam assim, meu Deus do céu, dá o dobro que eu ganho. Menos pessoas dentro de casa, como é que pode estar embora desse jeito? Bota a mão, irmão, onde não pode alcançar. Porque vive uma vida de impulso. Como diz lá o provérbio, a pessoa que é impulsiva, a pessoa que ela não pensa, meu irmão, ela vai para quê? Ela cai para a pobreza. Ela empobrece. Então, amados, a gente tem que ter a sabedoria que Deus dá. E muitas pessoas acabam se embaraçando, aí depois culpa Deus. Deus, me tira dessa dívida. Aí eu dei lá, todo pedroso, falar em cima da gente aqui. Vem cá, na hora de comprar, você pediu? Você pediu a minha direção? Agora você quer que eu tire você dessa situação? Problema é seu. Te vira, meu filho. Porque o pai corrige aquele que ama. Vai pagar até o fim agora. Até a última prestação. Mas é, meu irmão. Aí quer culpar Deus, aí não dorme. Pressão sobe, a glicose, meu irmão, tá bombando. Cheio de insônia, cabeção desse tamanho. Por quê? Entrou, meu irmão, uma coisa. Meu irmão, o diabo é sutil, meu irmão. Não é isso? E às vezes a pessoa não tem a fragilidade, às vezes é de adulterar, não é às vezes o sexo oposto, não é às vezes, mas às vezes a fragilidade é essa. E o diabo prepara laço para isso aí. Aleluia! A ponto, ela não dizima não, porque o dinheiro não está sobrando. Não vai sobrar não, porque eu quero primícia. Não é isso? E um abismo vai chamando outro abismo. Então aqui, amados, deixa aqui focar, eu estou focando aqui nosso lado natural, humanamente dizendo, nosso dia a dia. Mas Jesus, ele está falando aqui, e aqui eu quero fechar essa mensagem, sobre ser discípulo. Quantos aqui são discípulos de Deus? Ele está falando exatamente disso. E aqueles que querem me seguir, toma a sua cruz e siga. Porque antes mesmo de pensar em me seguir, pensa naquilo que você vai passar por amor da minha vida. Tem pessoas que às vezes não quer passar uma injustiça, não quer ser perseguida, por qualquer motivo já é motivo de vez de entregar a carteirinha de membro da igreja, já quer abandonar o ministério. Jesus está falando, cara, você quer me servir? Você quer me seguir? Tu vai tomar a tua cruz e vai me seguir. Você pode ser apedrejado por causa de mim, você pode ser perseguido por causa do meu amor sobre a minha vida, não é isso? Que você me ama, você vai dizer, os teus parentes podem se levantar, dentro da sua própria casa você pode ser perseguido. Agora você quer realmente? Então analisa primeiro. Você vai ter que ter constância. Não vai me servir através da sua emoção. Não quero pessoas emotivas me seguindo. Pessoas empolgadas, que hoje tem, amanhã dorme, quer, amanhã não quer mais. Seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Toma a sua cruz e siga-me. Tem promessa, Deus tem bênção, a beça, bastante. Milhares de promessas. Mas, meu irmão, muitas vezes nós vamos ser perseguidos. Muitas vezes vamos ser injustiçados. Muitas vezes você pode ser traído. Muitas vezes pode ser caluniado. Eu não quero isso para mim não. Então você está vivendo uma emoção ainda. Precisa se converter em nome de Jesus. Uma das coisas, quando eu fui levantado ao ministério pastoral, o pastor Manuel disse assim para mim, olha, se prepare que vão te chamar de ladrão. Fiquei empolgado, né? Olha, a pessoa pensei, vou dar uma boa recomendação. Olha, pastor, glória a Deus, né? Se prepara, vamos chamar você de ladrão. Não deu outra. Tudo que não presta na comunidade é o pastor da igreja. Tinha uma pracinha lá na frente de casa, estouravam as lixeiras da pracinha. Quem foi? Foi o pastor que mandou botar fogo. Sabia? Mentira não foi verdade isso. Isso é fato, não foi, filha? Aí tem um poste, do lado da minha casa, um poste, tinha uma lixeira, gostava aquela lixeira bonitinha, botaria, até admirava. Explodiram a lixeira. Foi o pastor que explodiu a lixeira. Quebraram a cerca da praça? Foi a esposa do pastor que quebrou lá. Tudo que não presta. Aí quando fazer a reforma na praça, eu falei, agora eu vou ter um louvor aí. Não, é a prefeitura aí, fulano de tal, que teve aí. Você está entendendo, meu irmão? Meu irmão, escute isso. Para você chegar no objetivo, você não depende nem de crítica nem elogio. Você tem que saber aquilo que Deus falou com você. Porque se José do Egito ficasse observando, ouvindo,
aquilo que os seus irmãos falavam dele, ele não chegava a lugar nenhum. Se Davi, meu irmão, ao enfrentar aquele gigante, desse crédito a que os irmãos estavam falando, é presunçoso, sai daqui, não sei o que, meu irmão, ele focou um objetivo, ele sabia o Deus que ele servia, tinha experiência com Deus, tinha sua convicção que é fé, e ali encarou e foi bem sucedido, e marcou a história até hoje de Israel, um dos melhores reis de Israel. Então, meu irmão, você não fica. Quantas vezes o próprio Senhor Jesus: oi, demoniado, está expulsando o nome do Beelzebu. Jesus parou? Jesus parou? Foi para ele por Judas Iscariote, ele parou? Meu irmão, a gente tem que saber quem temos crido. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele tem crido no Senhor, e eu sei bem que o meu Redentor vive, por final se levantará sobre a terra. Você tem que ter suas próprias convicções, quem você é em Deus, para onde estamos indo, e aquilo que Deus sonhou para nós. Aleluia! Tem pessoas, às vezes, não recebi apoio. Você precisa do apoio de Deus. O que se é de Deus vai se cumprir, descansa. Mas não sei o quê. Calma, segura aí. Quem é que pode frustrar os planos de Deus? Não é isso? Quantas pessoas às vezes, tem ministério de pastor, estou aqui 2 anos, pastor não me levanto ainda como pastor, eu vou sair dessa igreja. Esse pastor não tem visão. Meu irmão, quando você tem algum ministério, você pode ir para o Japão, que Deus vai te levantar, porque ninguém pode impedir os planos de Deus, meu irmão. Aleluia. Cargo dá o homem, mas o ministério que dá é Deus. Ministério é um chamado específico que Deus dá. Aleluia. Então, meu irmão, vai tocando o barco e vai dando glória a Deus aí, que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Não é verdade? Então, amados, aqui fala exatamente aqui Jesus falando dos discípulos. Se você realmente quer seguir, nem seguir, você tem um preço a ser pago. Você vai ter que muitas vezes renunciar àquilo que o mundo vai te dar, as ofertas que Satanás vai botar na mesa para você comer. Você tem que dizer não. Mas eu estou emocionado, agora eu quero essa oferta do diabo. Então você não está pronto para receber. Sabe por quê? Você vai trazer vergonha. Olha lá, Cristo na igreja, quarta, sexta, domingo. Aí, quinta-feira à noite, está na balada. Está só na roda de escarnecedor. Desde o que aconteceu com aquela pessoa que ele edificou? Não ponderou aquilo que ia ser requerido, o preço a ser pago. Começou ali a construir o alicerce, começou, parou no meio do caminho, e começou a ser zombado, escarnecido. É crente, fala que é de Jesus. Porque eu não posso servir por uma emoção ou por um entusiasmo. Eu tenho que ter minha convicção de fé, quem é Jesus na minha vida. Ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Isso aqui se identifica com a parábola do semeador. Vamos lá abrir lá em Mateus 13 para a gente fechar. Mateus 13. Aqui está falando acerca do discípulo, aqueles que vão dar fruto. E para dar fruto é na estação própria. E para dar fruto leva-se tempo. Não cresce hoje, floresce amanhã. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não se dá fruto em árvore verde, tem que ter paciência, capacidade de esperar, ser firme e constante, com certeza as coisas vão acontecer. Mateus 13, versículo 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, e o que ouve a palavra e logo recebeu com alegria. Ouvi a palavra, gostei, que culto maravilhoso, aleluia, Senhor. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, é chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Você pode ser perseguido por ser cristão, você pode ser criticado. Não sabia, não estou aguentando isso não, vou parar. Não, meu irmão, toma tua cruz e segue a Jesus. Aqui vai dizer, depois, mas não tem raiz de outro. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30. Sabe qual é aqui a terra que deu bom fruto? É aquele que se planejou, se preparou, olhou para o mundo e falou assim: mundo, diabo, tu me perdeu, agora eu vou ser de Jesus. Pode vir a perseguição, pode vir a traição, pode vir a injustiça, pode vir um banquete do diabo, eu sou de Jesus. Se planejou para isso, irmão, eu quero. Aleluia. Uma pessoa convicta,
Uma pessoa que serve Jesus com interesse de coração. Não é aquela coisa, meu barro que tijolo, é hoje eu vou, mas não vou, hoje eu quero, não quero, hoje é o céu, não. Meu irmão, convicção. Uma pessoa convicta que mostra aqui na palavra de Deus é Zaqueu, né, irmão? Zaqueu teve com Jesus, Jesus não pediu nada. Jesus, tudo que eu roubei, vou dar 4 vezes mais, eu vou multiplicar tudo, não quero saber disso não. Eu quero servir Jesus. Aleluia. Você que tem que ter convicção, meu irmão. Se planejar. É esse o preço, mas vale a pena servir ao Senhor. Amém? Então, meu irmão, o nosso resultado vai ser realmente do nosso preparo e do nosso planejamento. Deus, Ele quer que nós vimos a sonhar os sonhos de Deus, ter planos, porque Deus, Ele é poderoso para cumprir, porque agir do Senhor quem impedirá. Vamos